O julgamento das bruxas de Salem ocorreu entre junho de 1692 e maio de 1693. Uma série de perseguições e investigações que levaram 19 bruxas a serem condenadas e enforcadas, e que muitos outros suspeitos fossem presos em Salem Village, na colônia da Baía de Massachusetts, agora chamada Danvers. Agora chamada Danvers. Bem-vindos a mais uma sessão do Clube Excêntricos. Eu sou a Mia Moza e eu espero que vocês estejam gostando dessa nova temporada. Pra quem não segue o clube no Instagram, por favor, faça esse dever de casa. E se você não tá inscrito, se inscreva. Eu já sei que vocês sabem todas as regras do clube, mas seja uma fonte, por favor, de conhecimento pro clube. Afinal, essa temporada só tá existindo porque vocês pediram muito. Vamos lá? Os eventos que ocorreram em Salem em 1692 até 1693, o que eu tô dizendo é o tribunal em si, mas a repercussão foi muito para além disso. Ela vem de uma longa história de perseguições contra mulheres que começou lá na Europa em 1300, 1330 e ia acabar mais ou menos ali no começo do século XIX. Para você saber mais sobre isso, você vai ver o vídeo da Ana, por favor, sobre a Inquisição e sobre o livro, que dizia tudo sobre essas bruxas. Era praticamente um manual de como você poderia reconhecer uma. Ah, e lembrando, bruxa podia ser homem ou mulher, tá? Mas as maiores vítimas, a gente não precisa nem questionar sobre isso, foram as mulheres. Mas as mulheres não parariam de ser chamadas de bruxas, ok? Mas a Santa Inquisição acabaria, com uma última vítima sendo acusada de bruxaria na Suíça em 1782. O que pode ficar um pouquinho confuso é que o tribunal lá em Salem, Estados Unidos, ocorreu depois do fervor da Inquisição que estava acontecendo na Europa. Mas calma, porque é todo um processo. Lembrando que as pessoas que estavam lá na Inglaterra e na Europa como um todo foram migrando para o mundo novo, que seriam as Américas. Então faz todo sentido que eles levassem essa tradição de caça às bruxas para esse novo mundo que estaria ali limpo do pecado, mas que com a ida dessas mulheres para esse mundo novo, elas achariam alguma brecha para roubar almas. O pico da caça às bruxas lá na Europa foi de 1580 a 1590 até 1640, com outro ápice, até o final, que seria 1940. No caso, 1640, né? Perfeita. E aí, nesse 1940, a gente já pode começar a incluir os Estados Unidos e o mundo novo. Cerca de 3/4 dessas caças às bruxas na Europa aconteceram no oeste da Alemanha, Países Baixos, França, norte da Itália e Suíça. O número de julgamentos e execuções vai variar de local para local e de época para época. Acredita-se que mais ou menos 1.100 pessoas foram julgadas e acusadas de feitiçaria e entre 40 a 60 mil foram executadas. Essas caçadas eram feitas para identificar bruxas. E por sua vez, as bruxas eram as mulheres que tinham amizade com Satã, um mochila de criança. E elas vendiam as suas próprias almas e faziam a treta ali com a alma dos outros para elas ficarem jovens eternamente, para terem sabedoria e, mais ou menos, terem aquilo que os homens querem. Poder, juventude eterna e poder de novo, que eu ia, sabe, uma lista de dois itens é meio paia, mas então vou falar poder 2 vezes. Dinheiro, fama, reconhecimento. Fortuna! Eu sou a neta da fofoqueira que você não queimou. E as pessoas realmente acreditavam que com esse pacto que elas faziam ali com Satã, que era selado com um beijo no orifício anal de Satanás, bem específico, depois desse pacto, aí elas conseguiriam fazer transmutações, elas poderiam passar de forma humana para uma forma de animal ou de uma forma humana para outra forma humana, e que os animais agiriam agora como seus espíritos familiares. E pra, terminar de fazer a imagem da bruxa da Disney, essas mulheres pegariam suas vassouras e voariam pela noite, e a parte da orgia não tá na Disney, mas tinha orgia também. Aí a gente vai ver um pouco de quadro do Goya, a gente ficar um pouco mais por dentro. Aqui no clube a gente não tá colocando em xeque se as pessoas realmente adoravam Satanás naquela época. Eu sei lá, provavelmente sim, alguém gostava de uma amizade com o capiroto, tomar um chá com Lúcifer, eu não sei. A grande questão é que eles tinham esse poder mesmo? Era possível? Fazia mesmo o tal do sacrifício? Essa é a questão. Se adoravam o capiroto ou não, não faz muita
muita diferença. A diferença é, o mal que elas faziam era real? E se você viu o vídeo da Ana sobre a caça às bruxas lá na Europa, como ela se iniciou, você vai estar já por dentro de que esse conceito do capiroto muito presente, ele vem de uma criação católica. Essa presença bem 24 horas, protagonista de Satanás, não é bíblica. Eu tô aqui pra chocar, eu tô aqui pra destruir seu mundo. Mentira, que começou foi a Ana. Eu só tô reproduzindo. Eu tô com muito medo de uma romã cair na minha cabeça e me matar durante esse vídeo. Qualquer coisa, eu já estou me despedindo. E dá-lhe, viu? O dia que eu morri com uma romã batendo na minha cabeça. Pra deixar claro, então, provavelmente as pessoas adoravam coisas que não eram exatamente o Deus cristão, que a Igreja Católica queria que fosse adorado. E tudo bem, porque existem várias religiões e hoje em dia a gente fala muito mais abertamente sobre elas, mas naquela época era tipo assim, não fale, você tá adorando o capiroto. Por exemplo, você chega aqui, um nativo brasileiro, o que ele adorava? Ele adorava provavelmente alguma coisa. Ele era bruxo, demônio, adorador de Satanás, entendeu? Provavelmente essa entidade que esse outro grupo religioso gostava, favorecia, ou eles acreditavam que favoreciam a eles, e eles faziam práticas, assim como os católicos fazem ao Deus cristão, para eles conseguirem alguma coisa, certo? Só que você não precisa matar a pessoa nesse processo, porque ela tá adorando o Deus dela. Essa ideia de bruxa como essa adoradora de Satanás, das orgias, ela nunca tinha sido incorporada antes como ela foi naquele momento na Europa. Essa ideia da mulher má, ela foi construída e foi construída de propósito. Haviam duas Saléns no final do século XVII. Uma cidade que era maior, era um centro portuário onde as pessoas faziam negócios, ali na Baía de Massachusetts, que era a Salem Town, a cidade de Salem. Mas esse tribunal não ocorreu na cidade de Salem. Cerca de 16 quilômetros ao interior da cidade de Salem, havia uma comunidade muito mais simples e interiorana, com cerca de 500 habitantes. E essa era conhecida como Salem Village, que hoje em dia é chamada de Denver. E essa cidadezinha era bem cidadezinha pequenininha mesmo, onde tinha treta de famílias para ver quem era mais importante. E ela era meio que dividida entre duas famílias. Os ricos e abastados Potters, que tinham conexões fortíssimas ali com as famílias ricas de Salem Town, que era uma cidade portuária agitada de dinheiro e riquezas, então eles tinham mais conexões, e os Putnamis, que era já uma família que buscava a autonomia da aldeia e era meio que uns defensores dos agricultores menores da cidade. Quer dizer, enquanto uma família queria que a cidade dependesse da cidade maior, eles queriam que essa vila fosse mais autônoma e dependesse do próprio trabalho e não das mercadorias que vinham da cidade maior. A treta em praça pública não era uma coisa muito incomum ali na cidade entre essas duas famílias. Em 1689, por influência dos Putnamis, o Samuel Parris, que era um comerciante que trabalhava entre Boston e Barbados, virou o pastor da congregação da cidade. Esse Samuel, grande parte dos estudos teológicos dele vieram de Harvard, que na época era chamada de Harvard College e hoje em dia é a Harvard University. Mas esses estudos não foram completados, ele não tinha graduação. Ele tinha começado os estudos ali, mas já era grande coisa para a época. E ele estava num processo de mudança de área. Ele estava fazendo um rebrand, ele estava procurando uma outra área de atuação, ele estava se colocando novamente no mercado. Ele queria sair do setor comercial para ir para o ministerial. Ele trouxe consigo para a Vila de Salem a sua esposa, seus 3 filhos, uma sobrinha e 2 pessoas escravizadas. O que se diz é que essas 2 pessoas que foram escravizadas eram de Barbados. O homem se chamava John Indian e a mulher Tituba. Tem toda uma confusão aí e ninguém sabe dizer se eles eram de origem africana ou se eles eram de origem nativa americana ali da região do Caribe. Não achem que esse homem foi para aquela cidade porque ele simplesmente queria purificar sua alma, tá bom? Ele negociou um pagamento muito bom e no começo do trabalho dele naquela cidade como pastor, ele já tentou negociar um saláriozinho um pouquinho maior. Um dos benefícios que ele queria para poder pregar na igreja era a casa paroquial e a comunidade não curtiu muito isso. A teologia puritana ortodoxa do Parris também não agradou todo mundo ali da cidade, não. Uma coisa que dividiu bastante os membros dessa comunidade é que antes de começar a comunhão ali dentro da igreja, o pastor Samuel pedia para que não membros saíssem. Logo, a pequena vila já estava dividida entre 2 facções. Uma que era pró-Samuel Parris e outra que era anti-Samuel Parris. É bem provável que uma das filhas do Samuel, a Betty, que tinha 9 anos, deve ter ficado um pouco impressionada pelas histórias que ela ouvia da Tituba, mas a gente não tem certeza se foi realmente isso que a impulsionou. E a sobrinha do Samuel, a Abigail Williams, de 11 anos, e a amiguinha delas, a
a Ann Putman, de 12 anos. Começaram a dizer que elas estavam adivinhando o futuro. Quer dizer, começou errado. Em 1692, o comportamento da Betty e da Abigail, descrito por um historiador como delinquente juvenil, esse comportamento começou a incluir convulsões. Luiz, sai do sol, velho. Desmaiei. Elas gritavam, se contorciam, diziam que sentiam beliscões na pele. Era o básico aqui que a gente já sabe de um filme de terror que vai dar possessão. Olhando para o passado, com uma visão mais científica, pode-se especular que elas tinham asma, encefalite, doença de Lyme, poderiam ser vítimas de abuso infantil, poderiam sofrer de epilepsia, psicose delirante ou ergotismo convulsivo, que é basicamente o resultado de você comer algum alimento que tenha centeio infectado com o fungo ergotina, que pode provocar convulsões, vômito, desmaios, essa sensação de ter alguma coisa andando pela sua pele. O alucinógeno LSD é um derivado desse ergot. E, gente, lembrando que na Idade Média, muitos reis eram completamente loucos porque eles comiam pães que estavam infectados, comida cheia de fungo. Lembrando que, era tudo feito de praticamente cereal. Não tudo, mas muita coisa. Então, se você comesse um monte de pão e esse pão tivesse todo infectado, aí você mistura vinho com isso tudo, dá viagem. Você entra em outra dimensão. E elas poderiam ter feito mesmo, comido um pão e entrado em outra dimensão. Dada a disseminação desse comportamento para outras pessoas ali da vila, bom, pensar que o pão tá estragado faz sentido, mas essa é uma ótima explicação fisiológica. Se você vai para um contexto mais psicológico, a gente tem uma outra narrativa. Todo esse rolê de comportamento estranho, meio parecendo uma possessão, poderia não ser uma novidade em Salem, porque tinha um livro na época que falava exatamente de tudo isso que estava acontecendo com as meninas, e é possível que elas tivessem acesso a esse livro. A grande questão é, sabiam ler? Alguém leu para elas? Era de comum acesso ali na comunidade? As pessoas falavam no boca a boca sobre essa história? Poderia ter ficado famoso. Essa história era sobre uma família de Boston, que em 1688 acreditavam que tinham sido enfeitiçados. E o ministro Cotton Mather descreveu exatamente o que tinha ocorrido com essa família no seu livro, Providências Memoráveis Relacionados à Feitiçaria e Possessões, de 1689. Em fevereiro do mesmo ano, o médico ali da aldeia de Salem, William Griggs, não sabendo como comprovar isso de forma científica, acabou jogando a culpa para o sobrenatural. O médico disse que era coisa do capiroto. Como sugestão de um vizinho, um bolo de bruxa, que é feito com a urina das vítimas, que delícia, foi assado por Tituba para tentar descobrir quem era o autor daquele feito sobrenatural. Embora o bolo não tivesse surtido qualquer efeito em revelar quem era a presença maligna ali, que colocou demônio dentro das crianças, o Samuel não ficou muito feliz de ver a Tituba assando esse bolo. E aí ele pensou, blasfêmia. Pressionadas pelo Samuel, as duas meninas acabaram entregando seu algoz como sendo a Tituba e mais dois membros da comunidade que eram meio que marginalizados. Eram duas mulheres, nenhuma das quais frequentavam a igreja regularmente. Já deu pra, né? A gente já sabe qual vai ser o final disso. A Sarah Good, que era uma mulher que sofria provavelmente dos nervos, e a Sarah Osborne, que era uma idosa e que era pobre. Então ela já não era um membro exaltado da comunidade. E aí você mistura isso tudo. A ela não ir à igreja é uma bruxa perfeita. E só pra dar uma cerejinha ali do bolo, a Sarah Good tinha uma filha. E aí a gente meio que não sabe quem é o pai. E a Osborne era uma senhora que estava acamada e que ela foi desprezada pela comunidade porque ela teve um envolvimento com um servo. Preciso dizer mais? É necessário? Em 1º de março, 2 magistrados da cidade de Salem, John Hattern e Jonathan Corrin, eles foram para a aldeia de Salem para conduzir o inquérito de forma pública. Tanto a Sarah Good quanto a Osborne, elas se declaravam inocentes. Porém, a Sarah Good acusava a Osborne. Quer dizer, ela tentava ali se safar. Só que se alguém era culpada, se tinha uma bruxa ali no meio, ninguém é inocente. E a princípio, a Tituba também se dizia inocente, dizia que ela não tinha nada a ver com isso. Mas depois de muito provavelmente ela ter sido torturada e pensando na situação dela como mulher escravizada naquela época, ela acabou se confessando culpada. Ela apenas disse o que o magistrado queria ouvir, que ela tinha feito um pacto com o demônio. Em 3 dias de testemunho, a Tituba descreveu encontros com animais familiares. Aí você já imagina, né? Encontro com Satanás, todo o rolê. E ela também descreveu um encontro que teve com um homem alto e moreno, lá em Boston, e ele apresentou a ela um livro para ela assinar o seu nome. E lá ela viu o nome tanto da Sarah Goodman quanto da Osborne, junto com mais 7 nomes que ela não conseguiu ler. A Tituba não era boba. Os magistrados só conseguiram essa confissão. Uma confissão realmente pomposa, cheia de detalhes, mas já era o suficiente para dizer que tinha uma infestação de
bruxas ali na comunidade. Um covil. E amados, imagine, você tá lá tranquila sendo mulher nessa época super favorável pra gente. E aí dizem que tem bruxas na comunidade e que eles não sabem quem são todas elas. E aí de repente tem uma pessoa que te odeia porque ela quer te pegar e você não quer ela. Tem uma pessoa que te odeia porque ela quer um pão e você vende ele muito caro. Ela quer comprar sua terra e você não quer vender. De repente você vira bruxa. É incrível. Outras meninas e mulheres começaram a convulsionar na aldeia, pensando que isso é um surto histérico, gente. Você tá o tempo todo realmente acreditando. Não eram todas as pessoas que viam esse tribunal como uma estratégia, como uma mulher apontando pra outra pra se safar. Não, elas realmente viam como a presença de Satanás dentro daquela cidade. Meu amigo, quando você acha que o bicho vai te pegar, ele te pega. Elas começaram a realmente achar que elas estavam possuídas. Não todas, mas muitas delas. E entre elas estava a Ann Putnam, mas não só ela. A mãe dela também estava convulsionando, a sua prima, a Mary Walcott, e a sua serva, a Mercy Lewis. E agora a gente não tá falando só de párias da sociedade. A gente não tá falando de gente que é descartável. A gente tá falando de membros íntegros da comunidade. Logo, ninguém vai escapar. Começando por Rebecca Nurse, uma mulher madura e proeminente na sociedade. E aí uma coisa muito engraçada começou a acontecer, porque as pessoas que estavam sendo acusadas agora eram amigos, parentes e relacionados dos Putnams, a família que fazia oposição à família Potter. Mas para saber o que realmente aconteceu durante o julgamento e umas diquinhas a mais, você vai ter que ver o próximo vídeo. E aproveita e assiste os da Ana se você ainda não assistiu, porque é um complemento maravilhoso para esse. Até!